A farsa da Igreja Evangélica e outras igrejas cristãs. Carlos Oliveira. Introdução. No Brasil de hoje, não é necessário ser muito observador para entender que as igrejas evangélicas são mais populares agora do que nunca antes na história do país. Mas nem sempre foi assim. O sucesso das igrejas evangélicas se deu nos últimos 30 anos, a partir de um momento em que a Igreja Católica passou a perder sua tradicional força. Um fator importante para a expansão da igreja evangélica foi sua forte presença na mídia nacional, através do aluguel e compra de espaço nas principais rádios e TVs brasileiras. Compra essa que é alimentada pela incessante arrecadação de doações e dízimos dos seus fiéis seguidores. É uma espiral crescente quem tem colocado os evangélicos em evidência na cultura, na economia e na política nacional. Nesse momento, é importante que como sociedade lancemos um olhar crítico sobre essas instituições e o que elas propõem para o nosso povo. Este livro surgiu em parte como uma forma de repassar a experiência vivida pelo autor no âmbito da Igreja Evangélica Brasileira. Como tal, a presente obra tenta expressar não apenas um conjunto de ideias críticas sobre a religião de uma forma abstrata, ou em particular sobre a religião cristã. Além da análise das ideias, as reflexões que proponho nesse livro surgiram também como fruto de uma experiência da convivência com um grande número de pessoas dos mais diferentes níveis sociais e educacionais, envolvidas com a igreja cristã protestante, principalmente evangélica e pentecostal. Um testemunho diferente. Nasci em uma família de evangélicos, e meus pais se tornaram praticantes fervorosos da religião alguns anos após o meu nascimento. Portanto, cresci rodeado de ideias que, pelo menos para mim, pareciam comuns e até mesmo lógicas. Tal como a criança que nunca antes desconfiou da fábula do Papai Noel, sempre acreditei profundamente na verdade daquilo que a igreja e a literatura cristã me contavam. Como resultado, tornei-me não apenas um frequentador assíduo, mas um leitor interessado dos assuntos religiosos que eram repassados nessas reuniões semanais da igreja. E foi lendo e procurando me informar mais sobre a fé cristã que consegui ver as primeiras rachaduras na fundação do edifício da fé. Ao passo que, de acordo com as pregações da igreja, toda a Bíblia era perfeita e sem erro algum. Uma pequena leitura do texto dito divino me revelava outra coisa inteiramente diferente: a flagrante e frequente ocorrência de erros, omissões, e a promoção de todo tipo de condutas que, em uma situação normal, seriam consideradas absurdas ou até mesmo criminosas, se viessem a acontecer no mundo real. Quando alguém se dá conta pela primeira vez de tais coisas, a reação inicial é a de negação. Afinal de contas, o crente nunca tem certeza total da sua própria interpretação do texto bíblico, uma vez que ele aprende que a interpretação correta deve ser algo divinamente inspirado, não uma conclusão a qual possamos chegar por um esforço racional e individual. Ou seja, se o crente lê algo que não entende ou, no jargão da igreja, não sabe interpretar, seu primeiro instinto é o de acreditar que a falha está nele mesmo. Isso é então justificado, do ponto de vista intelectual, como falta de conhecimento das escrituras, falta de atenção, desconhecimento da língua original, grego ou hebraico, e tantas outras desculpas esfarrapadas que os pregadores da esquina encontram para justificar erros e anomalias encontradas aos montes em cada um dos livros da Bíblia. Mas com o passar do tempo, passei a observar que os problemas não se limitavam simplesmente a certos trechos da Bíblia, mas também ao comportamento das pessoas que se diziam escolhidos de Deus. Corrupção, ganância, ódio, vingança, e outros comportamentos que eram incompatíveis com a mensagem dos fundadores do cristianismo, que aparentemente desejavam apenas um mundo melhor para todos, eram comumente observados e aceitos na cúpula da igreja. Não apenas existe a aceitação desses comportamentos, mas a tentativa de abafar qualquer crítica feita a tais líderes. Fui observando um desses comportamentos que descobri a face real da igreja evangélica. Por isso hoje considero, em poucas palavras, que essa igreja é uma farsa, tanto na sua fundação teológica, que é a Bíblia, quanto na maneira como ela se promove hoje perante a sociedade. Esse livro, portanto,
É uma pequena contribuição que faço às pessoas que desejam entender um pouco melhor a igreja evangélica e o cristianismo em geral, já que toda a base religiosa é compartilhada entre as diversas igrejas cristãs, sob um prisma diferente. É um livro que foge totalmente à ortodoxia, simplesmente porque seu objetivo é demonstrar o lado oculto, aquele que é escondido do crente que, em sua honestidade, não consegue imaginar como o sistema religioso realmente se estabelece e mantém sua dominação. O evangélico típico é uma pessoa bem intencionada, e que se encontra cega por um sistema ideológico que a domina. Esse sistema visa manter o seu próprio poder, extrair o máximo possível dos fiéis da igreja e, se possível, controlar ou destruir o resto da sociedade que não lhe dê suporte. É esse lado oculto que precisa ser desvendado para que todos vejam o que a cúpula das instituições religiosas realmente faz. Meu livro, apesar de não ser um estudo acadêmico e aprofundado desses temas, tenta apresentar as ideias gerais dessa farsa que é a igreja evangélica no Brasil e no mundo. Meu desejo em primeiro lugar é que as pessoas que leem esse livro se libertem desse sistema hipócrita, assim como eu decidi me fazer. Em segundo lugar, aos que não participam é importante explicar as razões por que a igreja evangélica e cristã em geral é tão danosa para o resto da humanidade. Finalmente, gostaria de usar esse livro como um chamado a todas as pessoas que entendem a importância desse trabalho a divulgar a realidade, haja vista que a igreja evangélica gasta incontáveis milhões de reais todo ano para promover suas mentiras. A verdade tem um poder incrível, e quando confrontado com o peso dos fatos, a pessoa comum e de boa índole torna-se capaz de finalmente compreender o que há de errado no sistema religioso que a igreja tenta lhe vender. Por esse motivo, religiosos têm tanto interesse de gastar montanhas de dinheiro numa verdadeira lavagem cerebral que é direcionada diariamente à população brasileira. Eles querem evitar que a verdade venha à tona. Apesar disso tudo, até mesmo um pequeno número de pessoas firmemente comprometidas em desmascarar esses charlatões pode fazer um grande estrago nessas instituições de fachada. É isso que eu desejo que façam os leitores desse livro.